Fala pessoal, o Atlético é campeão da Copa do Brasil e com todos os méritos, com toda a justiça, fez mais um grande jogo no Beira-Rio, saiu com a vitória, indiscutível, né? Que trabalho do Thiago Nunes, que atuações a gente teve nessas duas partidas e, confesso, não aconteceu nada daquilo do que eu pelo menos imaginava. Tem a questão do D'Alessandro que não jogou, mas eu não vou botar apenas na exclusão do D'Alessandro, que na verdade já se imaginava que ela aconteceria, a ausência dele, desde o fim de semana, quando ele não treinou no domingo, não treinou a semana toda. Então a gente já imaginava que o D'Alessandro não fosse começar o jogo, ou nem sequer entrasse na partida, embora havia uma chance aí até minutos antes da bola rolar. Mas o que mais impactou dentro do jogo, nos 90 minutos, foi a saída que encontrou o técnico Odair Hellmann para tentar suprir essa ausência do D'Alessandro. E aí é que ele foi muito mal. Eu já vou falar da parte do Atlético, viu, gente? Porque tem um campeão que deve ser exaltado, mas tem uma interferência do Odair na medida em que ele faz escolhas erradas, na minha avaliação. Não era jogo para o Wellington Silva no primeiro tempo. Porque o Inter, como se imaginava, que ficaria com a bola, que teria mais pressão no campo de ataque, se exporia, né, em alguns momentos, mas teria mais a proposta do jogo, precisava de alguém para criar ou para ter um pouco mais de controle dessa bola. E o Wellington Silva não é exatamente esse jogador. Ele é um cara mais do escape e da infiltração. E esse jogador você precisa para o segundo tempo, quando naturalmente você tem, de certa forma, um adversário que pode escapar um pouco mais, que você precisa ter uma penetração, até dependendo do resultado que você tenha, né? Por vezes pode estar até vencendo e aí o adversário vem um pouco mais, você tem a capacidade de ser um pouco mais reativo. E aí você precisa de um jogador assim, para pegar essa bola e partir em velocidade. Ali o Inter precisava criar. E não teve criação no seu meio de campo sem um jogador da capacidade ou da característica do D'Alessandro. O Guerreiro pouco recebeu a bola e quando recebeu ele foi muito bem marcado. O Nico Lopes fez um grande jogo. Acho que dentro das suas possibilidades ele conseguiu até encontrar espaço, chutar gol, ameaçar um pouco essa defesa do Atlético, que esteve bem de uma forma brilhante. O Atlético, inclusive, sai na frente com o Léo Cittadini num contra-ataque, nessa estratégia muito bem montada de esperar, porque sabia que o Inter sairia na pressão e no abafa, e aí numa escapada foi muito efetivo e encontrou o seu gol, mas o Inter teve forças para reagir e chega ao empate com o Nico Lopes. Mas foi muito pouco dentro do que o Inter até produziu, em termos de volume. Teve volume de jogo, mas o Atlético soube sofrer, como gostam os treinadores de dizer, né? Ele esperou o Inter e não dava espaço pelos lados ou por dentro. Impressionante como o Inter enfrentou muitas dificuldades. Só que aí vem o segundo tempo, o jogo tá 1-1, o Inter tá a um gol de... tá tudo igual, né? O Atlético tá levando o título e o Inter tá a um gol de levar a decisão para os pênaltis, enfim, para voltar pro jogo. E aí o Odair faz algumas alterações que eu não entendi. Eu até entendo você colocar o Nonato, que entrou bem no jogo, fazendo uma função ali de meio, embora não tão ofensivo, mas ele foi bem naquilo que tinha como compromisso e obrigação tática de fazer. O Sobis, para mim, também entrou bem, só que como ele tira o Bruno e o Patrick, ele desarma completamente esse setor do Inter. Com jogadores que estão acostumados a jogar ali e que carregam um pouco mais a bola. Num momento em que o Inter estava mais cansado fisicamente, o Inter tem uma média de idade muito alta, 31 anos. Então o Inter perdeu intensidade, perdeu a sua criação no meio, jogou o Edenilson, que é um cara que faz muito bem essa transição e que é uma esperança, né, desse cara que chega na área, que pisa na área, de chute a média distância, na lateral, e aí você sacrifica uma das grandes valências do seu time e perde a capacidade de criar num meio de campo, num setor onde o Atlético é muito bom, onde o Atlético é mortal. E aí vem o talento do Thiago Nunes de perceber isso, coloca o Lúcio, coloca o Marcelo Cirino e aí ele controla o jogo, ele controla os espaços. Na medida em que o Inter perde toda essa referência ali no meio, ele faz o controle. Ele continua fazendo o controle de espaços ainda com mais eficiência. E aí tem o Rony, que é um jogador absurdamente técnico e rápido, e foi para mim o determinante nos dois jogos.
Ele tem o Marcelo Cirino, que entrou no segundo tempo, fez uma jogada absurda, quando o Inter já estava desmanchado, também é verdade, né? Já nos acréscimos ali, já meio que aceitando o título do Atlético, mas não invalida o mérito do Marcelo Cirino de fazer uma jogada brilhante, tocar pro Rony, fazer o segundo gol e matar o confronto. É isso que você tem que fazer. Quando você tem oportunidade, tá 1-1, tá ganhando o título, azar, vai lá, define tudo, ergue a taça, é campeão com muita justiça. Então a gente teve um embate entre dois treinadores. E com isso eu não estou dizendo aqui que o Odair não mereça créditos pelo trabalho que ele desenvolveu, que tudo tem que ser jogado fora. Eu acho que a partir de agora virão muitas análises, de avaliações do trabalho do Odair nesse resgate, que foi muito importante. Mas na hora decisiva, a gente teve um treinador, que foi o Thiago Nunes, que teve uma interferência direta, positiva, no que aconteceu em Porto Alegre, e teve um treinador que teve uma interferência direta e negativa em tudo que aconteceu. São coisas do futebol, são 90 minutos, você perde uma referência como o da Alessandro e você precisa ter alternativa, ter a carta na manga, ter a noção do que pode acontecer para tentar ganhar esse jogo. E do outro lado, o Thiago Nunes, que tinha uma vantagem, não se acomodou sobre ela, como ele disse que não faria, e conseguiu, mais do que isso, vencer o jogo em Porto Alegre. O Beira-Rio, que eu achei que fosse ser mais determinante, não foi, mas muito por conta da postura do Atlético, que também sai na frente, né? E aí isso brocha um pouco o torcedor, é normal que sentiu o golpe, como o time sentiu, embora a reação imediata, mas o Inter tecnicamente, taticamente não foi eficiente, não foi o que precisava ser, e por isso perdeu o título. E do outro lado, a gente está vendo um time cascudo, com jogadores remanescentes já dessa conquista da Sul-Americana, 8 deles estavam lá, com alguns experientes, com outros jovens revelados, né? O Thiago Nunes percebe, inclusive, que o Kelvin, que sente um pouco o jogo e começa a receber muita infiltração pelo lado direito ali, do Atlético esquerdo do Inter, ele já substitui imediatamente, coloca o Madison para dar uma experiência maior. O treinador precisa ver isso, ele precisa sentir o clima do jogo, ele precisa saber qual jogador está rendendo ou não e agir. Ali você não tem tempo para pensar, você precisa agir. E o Thiago Nunes fez isso. E brilhantemente o Atlético foi campeão, com jogadores jovens, com jogadores talentosos, rápidos, de uma defesa muito sólida, de uma transição muito rápida para o ataque, e conseguiu vencer esse Beira-Rio tão potente em termos de torcida, em termos de ambiente, que o Inter se beneficiava desde o ano passado disso. Para vocês verem, um time que eliminou Flamengo, Grêmio e agora o Inter na final. É ou não é campeão com justiça? Então, ó, meus parabéns, Furacão. Eu só tenho que reconhecer, inclusive, que eu estava errado. Eu imaginei que o Inter pudesse reverter, mas o Atlético fez um jogo brilhante taticamente e com os dois resultados acabou sagrando-se campeão da Copa do Brasil. Comemore, torcedor, você merece. Ao Inter, as lições, as avaliações a partir de agora, nem tudo está perdido, nem tudo é bom, nem tudo é ruim, coisas para os próximos capítulos. Agora, faça-se a festa do torcedor, como a gente aprendeu na faculdade, o Atlético é campeão. Parabéns, comentem aqui embaixo, quero ouvir de vocês, vão me xingar, né? Que eu apostei no Inter, né? Mas faz parte. E ó, te inscreve no canal. Um abraço, até a próxima. Tchau!